Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesia. Esse podcast que é um oferecimento do nosso curso de oratória criativa, do nosso encontro dos oradores, que na verdade vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de março, às 20 horas. É gratuito o encontro e nós esperamos você às 21 horas, do dia 11 de março. Então inscreva-se aí no link que aparecer aí para você. Na data de hoje eu recebo o padre Marcos Rogério. Ele é padre da paróquia Nossa Senhora Assunção, em Goiânia. E é um fenômeno porque eu já estive lá várias vezes e a paróquia é simplesmente lotada. São missas, para 3.000 pessoas que vão assistir. Além disso, o padre é mestre e doutor em liturgia e ele fez o seu mestrado e o seu doutorado em Barcelona e gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre vida espiritual, sobre jejum, quaresma, então sobre todos esses assuntos aqui. Padre, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Uma alegria enorme estar aqui hoje com você para poder partilhar um pouquinho da nossa vida e falar dessa área que é tão importante, que é a nossa área espiritual. Perfeito. Padre, antes da gente passar para o tema propriamente dito, conta um pouco da sua história. Como é que o senhor virou padre? Então, eu sou do interior de Goiás, uma cidade chamada Mara Rosa. É a cidade mais linda, do estado de Goiás. É a capital do açafrão, eles dizem, Então, eu sou dali, meus pais são dali dessa cidade. E desde pequeno eu já participava da missa, meus pais sempre participaram da missa, meus avós sempre da igreja, mas o chamado mesmo eu senti forte aos 12 anos. Foi aonde eu senti o chamado e o desejo. 12 anos? Com 12 anos. Uma experiência de um encontro vocacional e depois uma experiência linda, 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 linda com Nossa Senhora. Foi onde eu senti. Dá para falar a experiência? Chamado. Claro que dá. Então, como foi? Na minha cidade tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, muito antiga, daquelas de gesso antiga. E eu sempre ia rezar diante dessa imagem. E um dia eu estava rezando e no momento de oração eu cheguei e falei assim, mãe, tem jeito da gente ver a gente dentro do olho de Nossa Senhora? Ela falou assim, não tem como ver. Eu falei assim, não, mas eu me vejo dentro do olho dela lá na igreja. Ela falou assim, não, aquela imagem lá, imagem de gesso, não tem nem olho, ela não tem nem olho de vidro. É daquelas imagens de mãe, mas eu me vejo. E ela falou assim, então vamos lá. Aí ela foi comigo. E eu estava parado, rezando, e ela começou a chorar. E a minha mãe falou assim, eu não acredito. Eu falei assim, mãe, eu me vejo dentro dos olhos dela. E eu comecei a sentir o desejo. E aí fui fazer toda uma caminhada, tinha 12 anos, depois 13 anos fui para o encontro vocacional, me chamaram para ser coroinha, aí eu fui ser coroinha, aquela coisa toda, mas ainda um pouco de dúvida. E aí quando eu tinha 14 anos eu senti mais forte ainda. Foi onde eu senti Deus falar assim, não, eu quero que você venha. E aí com 15 anos eu entrei no seminário. 15 anos? Com 15 anos. Eu saí de casa, deixei minha mãe, deixei meu pai, deixei todo mundo e fui para Goiânia. Fui para Goiânia para poder estudar, para começar os estudos. E aí quando eu cheguei, meu pai falou assim, não, eu não sei se você vai querer ser padre, então aonde você quer estudar? E eu fui em diversos colégios de Goiânia e eu cheguei no Agustiniano. E aí eu encantei pelo colégio, me apaixonei pelo colégio. Só que era um colégio particular e o seminário não podia pagar. E aí meu pai falou, disse, não, você vai estudar nesse colégio, porque se você decidir não ser padre, ninguém vai poder falar nada. Na cabeça do meu pai eu não ia ser padre. E eu comecei a estudar ali, fazendo toda a formação. E aí eu lembro que com 18 anos, quando eu fui em casa, eu falei assim, pai, eu vou ser padre, eu quero ser padre. E ele falou assim, então faça aquilo que seu coração está pedindo. Então foi todo um caminhar, um processo nesse momento. Mas eu sempre falo que a minha vocação era mariana, porque o meu primeiro chamado foi através de Nossa Senhora. Perfeito. Aí o senhor entra para o seminário com 15 anos. Entrei com 15 anos. Quanto tempo de seminário? Quanto tempo é um seminário? O cara decidiu ser padre hoje. Quanto tempo depois ele vira padre? Hoje nenhum menino mais entra com 15 anos. Hoje eles não querem mais entrar com 15 anos. Estão vivendo muita coisa antes. Então, mas todos os estudos você tem que fazer filosofia, tem que fazer teologia. Então, são 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. No total, são 7 anos. Depois você é ordenado diácono, você espera mais 1 ano, e aí então você é ordenado sacerdote. E aí então, você começa a trabalhar. 8 anos. 8 anos de formação. Para virar padre. Aí depois eu
fui ordenado, fui reitor do nosso seminário, porque eu sou de uma congregação religiosa, Qual? São Pedro Advíncula. E aí, então, eu fui convidado para ir estudar na Espanha. Foi muito engraçado. Eu tinha vontade de estudar, eu queria estudar na Espanha. Eu sempre falei assim, eu vou morar fora. Um dia eu vou morar fora e quero morar fora. E veio um padre da Espanha e ele veio para visitar um colégio nosso em Mara Rosa. E eu fui acompanhando esse padre até Mara Rosa. Ele falou assim, você não tem vontade de estudar fora, não? E eu falei assim, não, eu tenho vontade de fazer liturgia. E ele falou assim, que coisa boa, tem um outro padre que está ordenando. Você não quer ir? Eu, claro que eu quero. Daqui uns 2 anos, já estava começando, no auge, ali em Goiânia, fazendo um monte de coisa. E ele falou assim, não, mês que vem. Eu, como assim? Mês que vem? Isso é uma mudança radical na minha vida. Eu estava indo para minha cidade, onde tinha um colégio, aí eu cheguei, rezei, falei assim, gente, Deus tem um propósito aqui. Deus tem um propósito. Aí eu cheguei, terminou a visita, sentei com a minha mãe e falei assim, olha, eu estou indo embora estudar. Eu vou estudar na Espanha. Mas quando vai ser isso? O ano que vem ou não? Mês que vem. E aí já arrumei tudo e fui embora para a Espanha. E aí, o senhor tinha quantos anos? Aí eu tava com 25, 26 anos. Aí foi para a Espanha e ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 anos. 3 anos, onde eu fiz todos os estudos. Aí eu tinha aula tanto em Barcelona quanto em Roma. Então, era sempre assim, um instituto lá, nos dava essa possibilidade. Algumas aulas eram feitas no instituto e as outras aulas lá em Roma. Então, no Vaticano. No Vaticano. Então, tive toda essa graça de fazer essa experiência, de sair, de fazer uma experiência fora. Aí o senhor voltou para Goiânia. Não, aí foi super curioso, né? Porque eu estava com toda a formação ali e eu era muito rígido, né? Aquela coisa mesmo do liturgista, assim, tem que ser assim. Então, a minha tese foi o presidente da celebração eucarística, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Nossa, então bem rigoroso. É bem rigoroso mesmo. E aí eu me lembro que eu fui para uma experiência muito bonita na minha vida. Foi uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Eu peguei, me chamaram para ir à Terra Santa. Eu estava doido para ir para a Terra Santa, não conhecia a Terra Santa. Um grupo de espanhóis me chamou para acompanhar esse diretor espiritual. Falei assim, vou. Fui para a Terra Santa com eles, cheguei na Terra Santa, fiz todo o trajeto e nós entramos num cenáculo. Não sei se você já teve a graça de ir. Entramos no cenáculo, uma sala muito pequena, muito simples. E aí tinha um padre que entrou e falou assim, vamos renovar as nossas promessas sacerdotais. Estava falando em francês e inglês. Eu falei assim, vou renovar. Aí aproximei, aí de repente entrou um grupo de brasileiros com violão, tocando Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. E eu no chão. Mesmo? Repousei no Espírito Santo. Nunca tinha pensado nisso na minha vida. Caí lá no chão, fiquei lá um tempão, levantei, depois assim, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí já comecei a orar em línguas. Eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, não vou contar isso para ninguém. Eu estou fazendo liturgia, imagina se alguém descobrir um trem desse, eu vou levar uma chamada, né? Pronto. Guardei aquilo para mim. Guardei aquilo. E aí então cheguei em Barcelona, fui fazer minhas coisas, continuar estudo e tudo. E aí eu tive que ir a Roma. E aí um padre não foi para celebrar uma missa lá em Roma. E era na Canção Nova. Aí me chamaram para presidir a celebração. Cheguei para presidir no meio do nada. Em Roma. Aí eu começo a orar em línguas. Eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa errada, não é possível. Não estou entendendo isso que Deus está querendo de mim. Fiquei quieto, voltei. E aí eu já estava quase terminando todos os estudos para voltar para o Brasil. Aí voltei para o Brasil, fui para a paróquia já da Nossa Senhora da Assunção. Um dia eu estava atendendo confissões num espaço muito pequeno, tinha um outro padre, ele falou assim, ninguém vem aqui para confessar. Eu falei assim, mas eu vou atender. Se alguém vier, tá bom. Primeira pessoa que veio falar comigo, uma senhora da Universal do Reino de Deus. Deus mandou eu vir aqui. Eu já fechei a cara na hora, né? Falei assim, como assim? Vai lá no seu pastor. A minha secretária falou assim, ela é da Universal, padre. Eu falei assim, deixa, então vamos ver. Ela falou assim, eu vim aqui porque Deus pediu para eu vir aqui, para o senhor rezar comigo. E eu falei assim, rezar com você? Tá bom. Mas o que a senhora quer? Oração para quê? O que está acontecendo? Aí ela levantou o braço dela, tinha uma ferida enorme, era um câncer. Fedia tanto aquilo, que eu olhei e falei assim, meu Deus, não estou entendendo o que o senhor quer. Aí rezei com a mulher. Ela foi embora. No outro dia, mais ou menos umas 9 horas da manhã, volta a mulher lá na paróquia, gritando, cadê o padre? Cadê o padre? Eu falei assim, não é possível, gente. Essa mulher de novo, Célia, era minha secretária, ela quer falar com o senhor.
Aí entrei, falei assim, o que foi, filha? O que aconteceu agora? Não sei, mas eu vim aqui te mostrar o que Deus fez. Aí ela levantou, estava seca a ferida, não tinha nada, nada. Fez exames, não tinha mais câncer. Aí ela e toda a família foi para a igreja. E aí foi uma experiência muito bonita, porque eu não acreditava nisso. Não acreditava? Não, eu questionava. Eu era liturgista, eu estava ali estudando um monte de coisas, né? E eu falava assim, não é possível isso. E a moção do Espírito você não controla, né? O Espírito Santo ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer e te usa do jeito que ele quer. E aí foi onde começou todo um trabalho nesse sentido. Eu falei assim, se o Espírito Santo está pedindo alguma coisa, ele quer me usar para alguma coisa. Aí foi quando eu disse, então, usa. E aí comecei todo um trabalho nesse sentido, né? Então eu posso dizer que originalmente o senhor não era um padre carismático. Não. Mas hoje o senhor é um padre carismático. Hoje eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim todos os carismas. Eu Perfeito. acho que isso é a diferença, né? Porque todo padre é carismático. Todo padre tem um carisma. Todo padre tem o Espírito Santo. Eu acredito que vai muito quando você dá abertura para que ele possa, em você, ser o sinal da graça. Perfeito. E aí voltou para Goiânia, começou a trabalhar na paróquia. Sim. Era Nossa Senhora Assunção, mas ela era bem menor do que é hoje? Bem menor, bem pequenininho. Era um espaço bem pequeno. Eu morava debaixo da igreja na época, né? Uhum. E aí nós começamos umas missas da misericórdia, que na época chamava Missa com Oração de Cura e Libertação. Mas agora Missa da Misericórdia. E aí então as pessoas começaram a vir, a rezar, a estar presente, a manifestação de Deus. E aí se tornou nessa expressão que hoje é a paróquia. Não tanto pela sua espiritualidade, porque hoje é Nossa Senhora da Assunção e a Divina Misericórdia. Nós temos uma devoção muito forte a Jesus misericordioso. E aí, a partir disso, vieram também todos os outros trabalhos, que são os trabalhos sociais hoje da paróquia, né? Que tem uma grande relevância. Muitos, né? São muitos. Eu acompanho, eu vejo, né, o trabalho social que é realizado pela igreja, que é muito importante e muito bonito também. Padre, o senhor contou muito de experiências, ou o senhor contou de experiências extraordinárias, digamos assim, e que não comumente acontecem com as pessoas. Não é todo dia que o sujeito está ali e de repente acontece algo dessa natureza. Não é todo dia que você reza e a sua oração implica o milagre ou a cura de alguém. Apesar de me parecer que há pessoas com esse dom. Pensando na pessoa que está ali, está assistindo ao nosso podcast, está nos ouvindo, como é que ela faz para desenvolver a espiritualidade dela? Exercício, disciplina e entrega. Eu sempre costumo dizer, as pessoas falam assim para mim, padre, eu quero ter mais intimidade com Deus, ou desenvolver a minha espiritualidade. Não tem como se você não tem um tempo de oração. Não tem como se você não tem um tempo para estar com Ele, que é o Senhor. Então, é nesse tempo que você vai aprofundando no mergulhar da palavra, na sua oração diária. É aonde a sua espiritualidade ela vai sendo fomentada. Eu sempre costumo dizer, não adianta nada eu falar para você, olha, para nadar você tem que fazer isso e isso, tem esse tipo de nado, você tem que fazer assim, mas tem uma hora que você tem que pular na piscina, porque senão não vai acontecer. Com a espiritualidade é o mesmo. É uma disciplina. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu agora vou acordar mais cedo e vou rezar. Na segunda semana já acabou, tá? Ai, tô cansado, não dou conta. Então você tem que ter aquele momento de forma concreta onde você vai se alimentando. Às vezes através de uma leitura espiritual, a vida de um santo, mergulhando naquilo que são os documentos da igreja, a Santa Missa, que para nós, os católicos, é o mais importante, é a oração mais importante que nós temos, é a Santa Missa. É o sacrifício, né? A entrega. E aí, então, é aí onde se alimenta a sua fé. E depois vem todas as práticas de piedade, que é o Santo Terço, uma novena, né? Outros tipos de oração. Perfeito. Então tem que ter um momento na sua agenda de entrega. Tipo, todo dia, das 7 às 8, das 6 às 7, é meu momento de oração, é meu momento de leitura, de louvor, enfim, de entrega. Exercício, disciplina, entrega. Exercício é fazer o que tem que ser feito, disciplina é fazer o que tem que ser feito todos os dias.
e entrega a fazer o que tem que ser feito todos os dias de coração aberto, deixando Deus fazer a vontade dele na sua vida. Isso vai fazendo com que a pessoa tenha vida espiritual. Conta um pouco pra gente, como é a sua rotina, assim, curiosidade mesmo. Como é que é a sua rotina? A minha vida é meio louca, assim, né? Geralmente eu acordo às 10 para 5 da manhã. 10 para 5 da manhã. Todo dia? Todos os dias. Todos os dias. No domingo, geralmente eu acordo 6. Eu deixo para 6 horas, mas geralmente esse horário, às 15 para 5, 10 para 5, faço toda a minha higienização e depois vou para oração. Então eu tenho um período de oração. Depois eu espero os irmãos chegarem, porque nós temos a oração em comunidade também. Porque o senhor mora com outros... Moro mais 2 padres. Mas então a oração em comunidade com esses 2 padres? Com esses 2 padres. Então nós rezamos juntos uma oração que é linda, que é da igreja, que é a liturgia das horas. Então nós fazemos, todo padre faz o compromisso de fazer essa oração. Diariamente? Diariamente. Você consagra todos os horários do seu dia. Então tem a oração da manhã, tem a oração do meio-dia, tem a oração da tarde, a oração da noite. E então eu faço essa oração, depois que eu rezei com eles, eu vou para academia, vou, malho, volto, tomo café da manhã. Então tudo isso é em jejum? Tudo isso em jejum. Tomo café da manhã e aí depois vou para as atividades da paróquia. Aí começa a reunião, começa atendimento, direcionamento espiritual, visitas doentes e assim vai. Até chegar à noite com a Santa Missa, né? E termina. Depois dormir, né? Dou mais ou menos umas 11, 11h30 da noite. Nossa, mas dorme muito pouco. Não consigo mais. É o meu horário. E descanso bem. E descansa Graças a Deus. Se dormir 11 e acordar 4, são 5 horas de sono. Mais ou menos. Nossa, e descansa bem? Descansa, acredita? Acredito. Qual foi o maior desafio que você já teve como padre? Tem algum que te marcou? O maior desafio. Eu acho que a vida do padre todos os dias é um desafio. Né? A nossa vida é um desafio muito grande. O fato de você se entregar demais, né? O fato de você viver aquilo com verdade, já é um desafio, incomoda as pessoas. E o maior desafio, muitas vezes, que a gente enfrenta não é fora. É dentro da igreja. A incompreensão, ela nasce dali, muitas vezes. Então, é onde te machuca, onde dói. Mas, ao mesmo tempo, é onde você encontra também forças para você se entregar. Então, acredito que o maior desafio seja esse, né? Saber equilibrar dentro da realidade tudo aquilo que você está vivendo no seu cotidiano. Tá. Eu recebo sempre uma pergunta, que é a seguinte. Samer, como é que eu faço jejum? Ou como é que faz penitência? Como é que se faz penitência, etc. Vamos lá. Qual que é a diferença do jejum para a penitência? Existe diferença? Qual é? Sim, existe uma diferença muito grande. Né? Primeira coisa, a gente precisa entender que o jejum é uma prática milenar da igreja. Né? Não só da igreja, mas que atinge todas as culturas. O jejum, para nós, em toda a liturgia, as orações são muito bonitas nesse período da quaresma, com o jejum e a penitência, eu tenho força para controlar os meus desejos, os meus impulsos e aquilo que eu estou vivendo. Ou seja, sou eu quem tem o controle. Não é essa coisa que tem o controle sobre mim, o domínio próprio. Tanto é que Jesus, antes de assumir a missão dele, depois do batismo, ele vai para o deserto. E no deserto, ele jejua, e aí é onde vem as tentações. Então o jejum ele me faz reconectar com aquilo que eu sou. Então ele é remédio. Então se ele é remédio, ele transforma. Então o jejum é uma prática onde a igreja recomenda 4 tipos de jejuns. Eu não sei se você conhece. Não. São 4 tipos de jejum. Jejum 1, que é chamado de jejum da igreja, que é onde até você pode tomar o seu café, até 9 horas da manhã, e depois durante o dia você vai abster-se de uma das refeições, que pode ser o almoço, pode ser o café da tarde ou o jantar. Então, é um dos tipos de jejum. Você tira uma das refeições. O outro tipo de jejum... Mas isso é para ser feito sempre? O jejum geralmente é recomendado nesse período da quaresma, sempre às quartas e sextas. Tá. Né? É claro que você pode estender depois, se você quiser fazer durante todo o ano, também fazer o jejum, você pode. Depois tem um outro jejum, que é o jejum onde você faz de pão e água,
onde você fica o dia inteiro, a pão e água, até às 18 horas. Só que para fazer esse tipo de jejum, você tem que estar bem em saúde, você tem que já ter feito outro jejum. Tem um jejum só de líquidos, onde você fica só com líquido o dia inteiro. E aí você vai percebendo que o jejum ele vai te ajudando a entrar nessa concepção daquilo que é a sua essência, né? Onde eu tenho essa força do autodomínio para dizer não a alguns impulsos. A penitência. A penitência é aquilo que você vai escolher fazer durante todo esse período da quaresma. Tem gente que vai deixar de comer carne. Então, isso é uma penitência, não é jejum. É deixar comer, ou um doce. Um doce. Isso não é jejum. Não. Deixei de comer um doce, então isso é uma penitência que eu estou fazendo na quaresma. Deixei de tomar Coca-Cola. É uma penitência. E aí então você vai tirar uma coisa durante os 40 dias. E o jejum é na quarta e na sexta. Nenhum cristão faz jejum no domingo. Porque o domingo é o dia do noivo. É o dia do Senhor, onde ele está com a gente, né? Então tem essa diferença. Mas a penitência você faz aos domingos? A penitência também. Se eu escolhi fazer a penitência durante 40 dias, o domingo entra. Então tá. Então se, por exemplo, eu cortei a Coca-Cola durante a quaresma... Você não vai tomar no domingo. Ah, eu estou liberado, padre, domingo? Não. Você não está bebendo, por exemplo, no domingo? Não. Também não é 40 dias. Então são os 40 dias da quaresma. Agora o jejum tem os dias específicos. Aí eu sempre costumo dizer, o jejum ele tem que ter propósito. A penitência também. O jejum sem oração é dieta. Aí não adianta. Não é porque as pessoas me dizem, não, vou fazer jejum, vou cortar isso que vou emagrecer, vai ser bom para mim durante esse período da quaresma. Não. Ele tem que ter um propósito concreto. Por que eu estou fazendo esse jejum? Eu estou consagrando esse jejum ao quê? Qual que é a intenção desse jejum? É para minha casa, para minha família, por alguém, por uma situação específica? Aí sim, ele ganhou sentido espiritual. Porque senão hoje a gente tem um monte de jejum, tem jejum intermitente, tem jejum disso, tem jejum daquilo. Perfeito. Não é a mesma coisa. Então tem que ter essa clareza, né, da fé. Do propósito. Do propósito. E a penitência também tem que ter um propósito. Claro que tem que ter um propósito. Eu deixei de comer carne, por que eu estou deixando de comer carne? Uma coisa que as pessoas não sabem. Tá, eu vou deixar 40 dias sem comer carne. Ok, quanto é que você gastaria? Ou quanto você deixou de gastar Sei com lá. isso? Coloca aí R$30 por dia com R$1.200. Então você vai pegar esse valor e vai fazer uma oferta. Que pode ser para uma família que está precisando, que pode ser na igreja, que pode ser diante de uma situação. Então, a penitência, a conversão, a mudança, ela também passa pelo bolso. Porque isso não é simples. Eu deixei, pronto, economizei, não tive nenhum gasto, foi bom, foi desse jeito. Não. Então, ela tem que me levar a uma ação concreta. E o mais interessante, quando é uma penitência que você viu que mudou a sua vida, que você está percebendo que melhorou as suas relações, faça daquilo uma penitência eterna. Porque aí vai mudar completamente a sua história. Por exemplo, o sujeito que tirou bebida alcoólica 40 dias e percebeu que sua relação familiar melhorou demais, ele brigava muito quando bebia, dentro de casa. Aí depois ele falou, quer saber? Então não volta a beber. Por que eu vou voltar? Se for uma coisa que me ajudou tanto e eu tive o controle sobre aquilo, por que eu não posso ter agora o controle eternamente ou a vida inteira, né? E aí você vai percebendo que é essa a beleza da penitência, me ajudar a perceber que eu não preciso daquilo. Porque se a pessoa vai assim, meu Deus, sou louco para chegar o sábado de aleluia, porque aí eu vou beber tudo que eu não bebi, vou comer tudo que eu não comi. Perdeu o sentido. Aí não dá esse sentido concreto da fé. A quaresma, a partir de que momento eu posso voltar a comer ou beber o que eu havia me proposto a não comer nem beber? A quaresma, na verdade, ela começa na quarta-feira de cinzas e ela termina na quinta-feira santa, porque ali nós começamos o tríduo pascal. Então eu sempre costumo dizer para as pessoas, olha, tá fazendo essa penitência? Vá até o domingo de Páscoa. É até no domingo de Páscoa, onde tem a ressurreição. Aí sim, se você sentiu a necessidade de voltar a comer aquilo que você tinha deixado, aí você vai voltar. Mas antes disso, não. Porque ainda você está nessa entrega. Por quê? O tríduo pascal é um momento de dor, é de despedida. Nós ainda estamos vivendo a dor, a entrega, o sacrifício. Então não tem sentido. Na sexta-feira santa,
já porque já não é mais quaresma, eu ir lá e beber, fazer uma festa na minha casa. É o dia da morte dele. Então é o dia de luto, dia de entrega, para depois a gente ressuscitar com ele. Perfeito. Existe um movimento muito forte na igreja. Me parece que a quaresma, a seguida da Páscoa, quer dizer, é um momento de maior relevância no ano, né, para a igreja. Existem outros momentos ao longo do ano em que a igreja se concentra para a penitência ou para a santificação dos fiéis? A festa mais importante para nós cristãos é a Páscoa. Muita gente pensa que é o Natal, né? E não é o Natal, é a Páscoa. A Páscoa é o mais importante. Por isso nós nos preparamos durante 40 dias para poder celebrar esse mistério. Um tempo muito forte também é o Advento. O Advento ali próximo já do Natal, são 4 semanas onde nós também somos convidados ao quê? A viver esse período forte de entrega, de abandono, de fazer uma experiência de nascer com ele. A gente ressuscita na Páscoa, mas nasce com ele também. E aí, durante todo o ano, a igreja vai nos convidando a fazer essa experiência também do jejum, da abstinência, da entrega. Aí é viver de forma concreta a catolicidade. A gente vem percebendo um aumento do movimento de católicos na internet. Esse movimento na internet, ele tem sido sentido na igreja aos domingos, quando chega o domingo, tem mais gente indo à igreja do que ia há 5 anos ou não? Eu acredito que a internet ela tem ajudado dessa visibilidade, né? Ela ajuda, por um lado, mas algumas pessoas se sentem acomodadas. Eu vou ficar aqui em casa, vou participar da missa do Padre Marcos aqui. Então eu vou e sento ali e vou assistir a missa. A missa pela internet, ela só tem sentido para alguém que está doente. Se a pessoa não está doente, já tem que sair da casa dela, tem que ir à Santa Missa, né? Eu posso até gostar da pregação do padre, eu vou lá à missa normal, e depois eu quero chegar e escutar aquela pregação, eu posso, não tem problema nenhum. De outra forma, o que a gente percebe hoje? Nós temos uma pastoral urbana. E dentro de uma pastoral urbana, como a igreja coloca, hoje as pessoas têm as suas paróquias virtuais. Elas hoje se identificam com a paróquia X, com a paróquia Y, então elas se tornam o quê? Congregando ou participando daquela paróquia, que é uma paróquia virtual. Mas, ao mesmo tempo, ali pela internet, você comunga. Você não recebe Jesus. Não tem jeito. Você tem um contato com as outras pessoas? Não. Mas a graça não deixa de chegar. Isso é o mais bonito. Quantas vezes eu escuto testemunho, por exemplo, quando eu estava passando com o Santíssimo na hora da missa, Deus me tocou aqui em casa. Meu marido estava passando, se eu estava pregando, ele parou lá na porta do quarto e ficou escutando o que eu estava dizendo. E de repente teve uma mudança. O meu filho, que não gostava de nada disso, de tanto eu estar aqui escutando, estou falando o dia inteiro, eles pararam e ficaram escutando. E de repente sentiram o desejo, sentiram a vontade, mas não substitui. É claro que a internet ela te dá essa visibilidade, as pessoas querem ir para conhecer, querem estar ali para ver como que é, sentir aquele momento. Mas não pode substituir. Não pode porque, para a Igreja Católica, há a transfiguração. Né? Transfiguração não, corrijo. A transubstanciação. Sim. De maneira que é o corpo de Cristo, né? Não só a representação ou a lembrança, mas o próprio Cristo ali. Então não faz sentido que a pessoa esteja em casa se ela pode estar ali, né? Presente. Penitência, jejum, vida espiritual, quaresma. Se o senhor pudesse voltar atrás na sua história, eu não vou perguntar se o senhor se arrepende da sua história, porque eu tenho uma convicção de que não. Se pudesse voltar atrás, seria padre de novo. Se não quisesse, teria saído. Mas o senhor teria feito alguma coisa diferente que o senhor fez? Há quantos anos o senhor é padre? Fiz agora, há poucos dias, 22 anos. 22 anos de padre. Eu entrei muito novo, né? Então fui ordenado com a idade limite. Eu tive que esperar mais um ano para ser ordenado, porque eu não tinha idade ainda. E aí então já são 22 anos. Voltar e fazer alguma coisa diferente, eu acho que eu teria ficado um pouquinho mais na Europa. Eu acho que eu teria ficado um pouco mais.
Porque o período que eu fiquei muito para estudar, né? Então eu fiquei muito centrado naquilo. E assim que eu já terminei, eu já queria voltar para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Então acho que eu poderia ter ficado um pouquinho mais para vivenciar outras experiências. Talvez só isso. O restante? Não. Não. O senhor hoje está em Goiânia. Estou em Goiânia. O que define a cidade em que está, a paróquia onde está, e com que velocidade isso pode mudar? Hoje a paróquia, eu acho que o que define hoje a paróquia é essa busca constante das pessoas pelo toque humano. Não, mas né, o que eu de estou Deus. dizendo é o seguinte, por exemplo. Ah, O senhor está em Goiânia. sim, Alguém pode amanhã falar, não, padre, o senhor tem que ir pode, para São Paulo. sem nenhum problema. Se a minha congregação vê a necessidade que amanhã eu tenho que ir para São Paulo, ou que eu tenho que voltar para Barcelona, ou que eu tenho que ir para Argentina, ou que eu tenho que ir para Como França, eu tenho que ir. É obediência. É obediência. A gente pode até conversar, falar assim, não, me deixa ficar mais um pouquinho, mas se é necessário, a nossa vida é isso, né? Onde mandar, você vai. A paróquia não é minha, né? Ela é da igreja. E ali eu estou a serviço da igreja. Mas para estar fazendo um trabalho lindíssimo, maravilhoso, mas se a igreja me pede para estar em outro lugar, eu vou ter que ter a humildade de ir e recomeçar de novo. Essa é uma obediência. O senhor tem em relação a um superior, digamos Sim. assim. Uhum. Como é que é a escala? O senhor é padre. Sim. Acima do senhor? Acima de mim tem o bispo, que é o meu superior também, e tem o meu superior de congregação, que é o superior que está em Barcelona. Né? Então, ele que decide aonde nós vamos ficar, qual o trabalho que nós vamos assumir, e depois o bispo local nos acolhe para aquele tipo de trabalho. Então, se amanhã ele me liga e fala assim, olha, eu estou precisando de você aqui, então, não é, ele não liga e fala assim, prepare e vem embora. Então, já te avisa para você já preparando, já se organizando para fazer as mudanças. Isso é um desprendimento. Não é meu, né? É de Deus, é onde ele mandar, é onde a gente tem que ir, se tem que reiniciar o trabalho, vamos reiniciar o trabalho e com alegria. Da mesma forma como estou lá, se me mandarem para outro lugar, você tem que ir. É claro que como humano você tem seus apegos também, Sim. você tem seus amigos, você tem as pessoas, mas isso nessa hora não conta. Tem que ir, vamos. A igreja tem várias... Estou perguntando sobre a igreja Uhum. por uma curiosidade. E depois eu vou entrar num outro assunto aqui para tirar umas dúvidas. Mas a igreja é dividida em vários... não seriam movimentos ou... você tem franciscanos, Sim. carmelitas. Como é que eu classifico isso? São ordens religiosas. Elas surgiram a partir de uma experiência carismática de um fundador. Por exemplo, os franciscanos, a partir de São Francisco. Né? Seguindo o exemplo de Francisco, hoje tem o ramo dos franciscanos. Redentoristas é uma outra congregação. A nossa, através de Padre Carlos Fissiot, que foi ali muito amigo de Dom Bosco. Inclusive, ele queria entrar na congregação dos salesianos e Dom Bosco falou assim, não, Deus tem algo maior para você. E aí ele fundou a própria congregação. Então, cada congregação ela nasce de uma realidade específica da igreja. Francisco, quando tinha que reconstruir a igreja, o nosso carisma foi numa época pós-guerra, onde nós estávamos trabalhando com crianças em situação de rua. Então, era esse o carisma. E depois o carisma ele vai se adaptando a partir das realidades. Então, diversas ordens atendendo os carismas específicos. Eu acho que isso é o mais bonito na igreja. A gente não precisa rezar igual, a gente não precisa vestir igual, a gente não precisa ser igual. É a diversidade na pluralidade. O Espírito sopra do jeito que ele quer e chama no momento que ele quer. Assim como tem as irmãs que são religiosas, lá da irmã Kelly Patrícia, aí depois tem as outras que são da Copiosa Redenção, tem outras que são... Então, é onde Deus chama e suscita o carisma. A vida do santo é uma inspiração para... Porque assim, o que a gente percebe é que, às vezes, há uma confusão sobre o papel do santo na Igreja Católica. Uhum. Se esse santo, ele faz milagres ou ele não faz milagres, em que medida você pede ao santo, por que pedir ao santo e não a Deus diretamente, todas essas coisas. Qual o papel do santo na igreja? O papel do santo na igreja é nos inspirar. Assim como aquele homem naquele tempo, aquela mulher naquele tempo, viveu
de forma santa, de uma entrega, eu também posso. Quando eu olho para um Santo Agostinho da vida, teve uma pessoa pior do que Santo Agostinho? Não. Mulherengo, teve filho, a mãe rezando durante tantos anos, e houve uma conversão, um doutor da igreja, uma inteligência sobrenatural. E aí você vê aquele homem e você fala assim, peraí, houve uma mudança, uma transformação, e a igreja reconhece aquele homem como santo, então eu também posso viver a santidade. Nenhum santo faz milagre. Nenhum santo faz milagre. O santo ele pode interceder. Eu posso buscar uma inspiração nele. Eu tenho uma simpatia por Santa Teresinha. Eu amo Santa Teresinha. Ela me inspira na oração, na entrega. Então Santa Teresinha intercede por mim. Mas, padre, você não podia pedir logo para Deus? Posso. Não tem nenhum problema. Se eu quiser ir lá direto, Senhor, faz isso por mim. É igual a Nossa Senhora, né? Ela não faz milagres, mas ela é a mãe. Ela intercede. Quando eu quero alguma coisa do meu pai, eu falo assim, mãe, pede pro meu pai para mim. Por que você não foi lá direto no seu pai? Às vezes você tem um pouco de receio com seu pai. Então a mãe ela vai lá e prepara. Ó, faz para ele, tá te pedindo. Organiza. Tanto é que quando ela tá ali nas bodas de Caná, ela não diz para todo mundo, fazei tudo o que eu vos disser. Não, fazei tudo o que ele vos disser. Ela não é a protagonista. Ela só é ponte. Então os santos são pontes. São aqueles que nos inspiram. Quando a gente olha hoje para um santo, que é Carlos Acutis agora, né? Que foi jovem, da calça jeans, né? Jovem, com internet o tempo inteiro. Então ele procurava viver assim, ele comungava todo dia. Era um jovem super antenado, que usava as redes sociais, né? Mas cada vez que ele via alguém falando de alguém, ele se retirava. Ele não participava. Ele queria viver uma vida dentro do colo e do coração de Deus. Então isso é viver a santidade. Você pode ser santo. O outro pode ser, você que está aí, você pode viver essa santidade. Santidade não é só estar no altar. É no cotidiano da vida. As minhas palavras têm que ser palavras que edificam. Se alguém precisa, eu estendo a mão. Se a minha família está ali, eu sou o primeiro a estar junto. É viver a santidade no dia a dia. É o grande mistério. Então os santos têm esse papel. A gente olha para eles para se inspirar. Eu também posso. Eu também consigo. Às vezes tem essa polêmica toda, mas tem gente, por exemplo, ao invés de copiar um popstar do rock ou de outra situação, eu prefiro me inspirar num santo. Perfeito. Porque ele me aproxima muito mais de Deus. Perfeito. O padre outro dia me dizia o seguinte, que quando ele está desanimado, muita coisa na igreja para resolver, e fala, nossa, não é possível, esse povo realmente é difícil. Aí ele entra no YouTube e assiste uma história de um santo, assiste um vídeo, fala, não, realmente, eu tenho muita coisa para fazer, eu não faço nada, tal, porque ouviu o santo e viu como era o santo, fala, nossa, eu não faço nada perto desse santo. Padre Marcos, eu gostaria que o senhor deixasse um recado final para as pessoas que assistiram ou ouviram esse podcast. Acredito que o mais bonito hoje para cada pessoa que está aqui acompanhando desse podcast é a vida ela precisa ser vivida com alegria. E a gente tem hoje que tirar fardos das pessoas, trazer essa leveza. Jesus era muito leve, era muito livre. Tanto é que ele circula, ele vai à vida das pessoas. E para o milagre acontecer, a gente tem que dar o passo e ir até ele. E o mais curioso que eu acho que quando as pessoas iam até Jesus, chegavam para ele, olhavam e falavam assim, o que você quer? O que você quer? Estava um cego diante dele. E ele perguntava, o que você quer? Estava um paralítico, ele perguntava, o que você quer que eu faça por você? Padre, é tão lógico. Parece lógico. Porque o mundo hoje, a gente muitas vezes acha que sabe o que quer. E às vezes fica confundindo uma série de coisas. O paralítico podia ter dito, olha, minha mão está doendo. Era aquilo que ele ia receber. Quando eu sei aquilo que eu quero, eu sei por onde eu vou caminhar. E quando eu sei por onde eu vou caminhar, eu descubro o meu valor, eu descubro aquilo que eu sou, e eu alcanço aquilo que Deus quer para mim, que é essa felicidade. Então, criatura santa, luta. Todo dia é uma luta. Todo dia é uma entrega. E em cada circunstância, dai graças a Deus. Tá difícil? Diga, obrigado, Senhor. Tá ótimo? Obrigado, Senhor. Tá vivendo uma realidade? Diga para ele, obrigado, Senhor.
É na entrega que a gente é transformado. Muito obrigado. Padre, diga só sua rede para as pessoas te seguirem no Instagram. Tô lá no Instagram, Padre Marcos Rogério. Vocês podem entrar lá no YouTube, no Instagram, vocês vão encontrar. E quando forem a Goiânia, dê uma passadinha lá na paróquia Nossa Senhora da Assunção. Muitíssimo obrigado, Padre. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Falamos sobre vida espiritual, jejum, penitência, quaresma e história do Padre e sobre santos em alguma medida. Então, foi isso. Muito obrigado, a gente agradece a sua presença, lembrando que este é um evento patrocinado pelo Encontro dos Oradores, dia 11 de março, às 9 da noite, eu espero você lá. Uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.